Boa noite. Está a começar o Grande Entrevista. O nosso convidado desta noite é uma figura bastante conhecida no panorama acadêmico, eclesiástico e político. Foi reitor da Universidade Católica de Moçambique e também da Universidade Eduardo Mondlane. É conhecido pela sua frontalidade. Falo-vos de Filipe Couto, ou Padre Filipe Couto. Boa noite e bem-vindo ao programa. Boa noite. Vamos então conhecer um pouco mais o nosso convidado. Se vocês são livres, não há ninguém que vai criar para vocês o posto de trabalho. Nas nossas cabeças, como é que está a escravidão? Quando pensamos que quem nos deve avaliar deve vir de fora. Chama-se Filipe Couto. Nasceu a 30 de janeiro de 1939 em Unango, distrito de Sanga, província de Niassa. Foi ordenado padre em 1969 na sua terra natal. Sobre o seu percurso eclesiástico pouco se sabe, talvez o fato de ter se destacado como grande estudioso tenha ofuscado os seus feitos como servo de Deus. No entanto, em 1964 frequentou estudos filosóficos e obteve grau de licenciatura na Universidade Humaniana, exatamente na cidade do Vaticano, sede da Igreja Católica, na Itália. Mas não parou por aí. Em 1967 partiu para a Alemanha com o objetivo de frequentar estudos teológicos e doutorar-se em teologia dogmática na Universidade de Münster, tendo concluído os seus estudos em 1971. Entretanto, Padre Couto era tido como um estudioso incansável, ou melhor, um homem apaixonado pela ciência, por isso não se mostrou satisfeito com o único doutoramento que possuía na altura. 5 anos depois, isto é, em 1976, Filipe Couto volta à Alemanha para mais um doutoramento, desta vez em Ciências Sociopolíticas, de qualificação para professor catedrático pela Universidade de Paderborn, tendo concluído em 1981. Como sacerdote, esteve afeto como pároco na Catedral de Nampula, onde trabalhou de 1984 a 1987. Depois foi indicado para o cargo de reitor na Universidade Católica de Moçambique em 1996 e 10 anos depois cessou as funções. E foi ocupando outros cargos até chegar à reitoria da Universidade Eduardo Mondlane em 2007, onde se destacou pela sua frontalidade. É tido por estudantes como homem rígido, que trata a ciência por tu, principalmente na área filosófica. Padre Couto é poliglota, ou seja, fala 6 idiomas, nomeadamente português, inglês, italiano, alemão, macua e swahili. Assim contamos um pouco do historial de uma figura sobejamente conhecida no campo acadêmico, do Padre Filipe Couto. Padre Filipe Couto, a área da educação é uma das suas paixões. Como é que avalia o ensino nacional, sobretudo no que diz respeito à qualidade? A palavra qualidade eu nunca gostei de usar. E preferi sempre falar de calibre. Sim. Estudantes com calibre. Calibragem. Qualidade é... Tenho a impressão que estou a falar de batatas, de maçãs, tomates, com menos qualidade, outra qualidade. Isso eu não gosto. Ok, olhando para o nosso ensino, temos que ser orgulhosos por um simples motivo. Quando há 40 e tal anos começamos do nada. Sim. E hoje temos escolas primárias, secundárias, pré-universitárias e temos também universidades públicas e privadas que estão aí. Sim. A funcionar. Bem ou mal, funcionam. Bem ou mal.
há gente que sai daí, vem muita gente. Agora, na calibragem, teremos que, mais avançamos para frente, saber selecionar. Houve um tempo que isso era menos necessário, mas agora, depois de 40 anos, a seleção é que deve ser feita com mais rigor. Porém, vou dizer, na base o ensino, olhando as linhas gerais, seja qual nível de educação, Moçambique pode ser congratulado. Do nada veio alguma coisa. Não estou a exagerar quando digo do nada. Certo. Quando diz calibre, vai substituir a palavra qualidade por calibre. Então, os nossos estudantes, o nosso ensino tem calibre? Pode ter mais. Pode ter mais. Olhe, eu não posso dizer que os nossos estudantes são analfabetas, mas devo dizer são, numa grande maioria ainda, iliteratos. O que quer dizer isso? Eu posso pegar um livro e ler materialmente as palavras, Pois. mas se eu me pergunto depois o que eu li, o que eu disse, então, não que a pessoa consigo saber entendeu. o que. Ficam sem entender. Quer dizer, aquilo que se leu lá, ou vai ser memorizado a papagaiada, então repete-se como um papagaio, ou então, se é literato, vai mastigar ou digerir aquilo com consciência e ser capaz de dizer de maneira, com outras palavras e até mais claro aquilo que se diz. E aqui é um ponto que devemos bater. Especialmente porque decidimos, e eu sou disciplinado, a nação decidiu que a primeira língua seria português. Sim. Então, se na escola primária, secundária, pré-universitária e universidade, escola superior, usa-se a língua portuguesa. Pelo menos devíamos ser literatos na língua portuguesa. E isso aí deixa a desejar. Falou do crescimento de há 40 anos para cá. Sim. O que é que se pode melhorar ainda mais atualmente? O que é que podemos fazer de melhor? Para o ensino primário e secundário, eu diria, daquilo que já há, teríamos que ter um pouco de mais cuidado na seleção, de modo que a partir do 10º ano fosse menos gente para a pré-universitária. As pessoas que iam para a universitária deviam ser pessoas que de facto passaram os exames, Sim. aprovaram e tiveram uma média razoável, um calibre razoável. E qual seria a média razoável? Não vou dar a nota, mas seria que não é iliterato, sabe ler e percebe o que leu, sabe bases aritméticas, como é adição, subtração, divisão, etc. Conhece mais ou menos onde está Moçambique, um pouco de geografia. Tem uma certa história de Moçambique e da África, e história bem alinhavada, Sim. não história onde se contam depois coisas que dão razões para intrigas e fofocas. Mas isto aí é fazer o quê? Há alguma coisa da história que tenha criado alguma intriga ou fofoca que o padre tenha conhecimento? Eu não quero ir em detalhes neste momento porque perdemos tempo, mas, por exemplo, eu gostaria que a questão de Eduardo Mondlane
e da sua morte fosse melhor explicada para tirar duas ambiguidades. Uma é fazer quase pensar aos estudantes que ele era um libertino, e outra é aquela de fazer como se ele, de facto, não podia ir descansar na praia, por exemplo. Há dois extremos. Nós, ao fazer a nossa história, tivemos medo de escrever como ele morreu, porque tínhamos medo de ser mal interpretados. Mas fizemos de tal maneira que depois, agora, quando alguém vem e quer fazer polêmica e mete outros factos, descredibilizamos a figura de um líder. O que está na nossa história não é realmente verdade. Não é isso. Que Mondlane recebeu uma carta-bomba? Isso eu não disse. Pode até ter recebido uma carta-bomba. Sim. E pode ter, de facto, morrido no escritório. Sim. Ou pode ter morrido num gazebo na praia. Mas o que eu digo é, como nós ensinamos aqui, quando depois houve essa controvérsia, parecia o fim do mundo. Parecia que Eduardo Mondlane já não vale nada. É preciso ver que quando se constrói a história por meios educativos calibrados, sim, é necessário pôr os factos, os eventos ou acontecimentos, como são, mas ao mesmo tempo é preciso dar uma posição, uma interpretação que é saudável para a educação, primeiro juvenil e depois na universidade e o resto. Não é por nada que eu, por exemplo, nas minhas lições de estética, ainda há pouco tempo, na Universidade Eduardo Mondlane, ainda leciono, sim, peguei o livro de Eduardo Mondlane, Lutar por Moçambique, e procurei dar parâmetros aos estudantes universitários de estética, como ver a figura de Eduardo Mondlane. O que é que explica na sua aula em relação àquilo que foi a morte de Eduardo Mondlane? Não percebi a questão. O que é que explica na sua aula em relação àquilo que foi a morte de Eduardo Mondlane? Que fatos novos é que traz? Eu não trago nenhum facto novo. Que morreu, morreu, não é novidade já. Segundo, que morreu trabalhando para a libertação de Moçambique, é claro. Os fatores são diversificados, mas há uma coisa clara. Mesmo que houvesse parte externa, a parte externa não faria nada se a parte interna fosse mais coesa. Certo. Bem, vamos fazer uma ponte na sua questão quando falou aqui de calibre, eu falava de qualidade. Como é que olha atualmente para o princípio de proporcionalidade regional no contexto do acesso ao ensino superior? Porque um dos aspectos visíveis é a desproporcionalidade das notas mínimas para ingressar na universidade. Do seu ponto de vista, faz sentido um tratamento diferencial, candidatos que podem ingressar à universidade com uma nota mínima, por exemplo, de 4 valores? Naquele tempo era quando as universidades eram escassas. Reduzia-se a Universidade Eduardo Mondlane, que estava sediada praticamente no Maputo, agora já tem polo em Climane, em Nhambane, em Chibuto. Depois, ainda a Universidade Pedagógica, que agora foi repartida, fracionada. Então, naquele tempo, tinha um certo sentido fazer aquilo que fizeram. Hoje que as universidades estão mais ou menos estendidas nas outras províncias, Sim. pode-se ter mais cuidado e dizer, vamos mais para o ponto
de vista de que quem vai à universidade é porque é capaz de estudar, Pois. é porque é literato, é porque sabe ler, sabe escrever, sabe contar, etc. Certo. Padre Filipe Couto, um ano depois de ser nomeado reitor da Universidade Eduardo Mondlane, decidiu alterar o sistema curricular para o de Bolonha e, na sequência, foi alvo de duras críticas. Arrepende-se de ter tomado esta decisão? Não me arrependo de ter tomado a decisão, mas aceito que a minha decisão não foi totalmente seguida. Por quê? Porque eu, seja por falta de método da minha parte, ou por falta de condições, não consegui convencer aos meus colaboradores e nem consegui convencer aos estudantes que a reforma que eu fazia era útil para a calibragem da universidade. E se eu não me consegui fazer compreender, sou culpado também eu. E lamento que eu não consegui explicar melhor do que fiz. De que forma é que era útil fazer, por exemplo, os cursos de 4 anos, reduziu-se para 3 anos, e os de 7 para 6 anos? Não, o ponto era que na universidade a passagem é feita por aqueles que mostram resultados. Sim. E se alguém mostrava de facto calibragem e resultado, não era necessário fazê-lo esperar para a licenciatura 5 anos. Certo. Chegavam 3. E isso é mais ou menos aquilo que essa palavra, entre aspas, agora, Bolonha, internacionalmente é feito. E era também por causa da questão de equivalências. Um estudante pela mobilidade, estamos na SADEC, estuda 1 ano em Pretória, depois vai, não sei, por outras razões, os familiares são transferidos, estuda mais outro ano no Malawi e no seu 3º ano chega a Moçambique. Tem que se avaliar e ver como se pode transformar com equivalências as informações que se fizeram nas 3 universidades, o estudo que se fez nas 3 universidades, e depois da avaliação simplificar e com coragem dar o diploma. Devido a esta decisão, chegou a ter confrontos verbais com o então Ministro da Educação, Zeferino Martins. Na altura teve a ousadia de dizer ao titular da pasta perante centenas de graduados e professores que não iria recuar com a reforma curricular na instituição. O que é que realmente o irritou nessa altura? A interferência, por exemplo, de Zeferino Martins? Não é isso. Não foi Zeferino Martins que me irritou, que Zeferino Martins não é a maior figura. Zeferino Martins tem gente acima dele. Sim. E também não é o presidente, mas tem outros. E Zeferino Martins devia também ele não é obrigado a ter a posição que eu tinha e nem era obrigado a concordar comigo e a dizer a quem estava em cima dele, por exemplo, na altura o primeiro-ministro, que, olhe, eu não vou fazer isso. Senhor primeiro-ministro, fale você com o Couto. Sim. E se o Zeferino vem e me diz, Couto, por favor, recua. Eu digo, meu irmão, eu não vou recuar. Ou isso vai, ou então dispense-me, não é? Pronto, então foi uma ordem que recebeu Quem? o antigo ministro. Não, se ele me dizia, peço-te para recuar, por que ele não me mandava recuar? Por que ele não disse recua? Porque não tinha o poder de dizer. E não dou culpa a Zeferino. Na base desse currículo, os estudantes eram graduados em 3 anos? Seriam, Seriam não graduados. todos.
Então seriam selecionados? Seriam aqueles que conseguem fazer isso e que fazem as coisas em tempo útil. Significaria que teria estudantes que se formariam em 3 anos e outros se formariam em 5 anos? Não, outros que se formariam à medida que completam o curso. Por exemplo, há um senhor professor agora, chama-se Fialho, que deve estar em Climane, na Escola da Marinha. Nós fizemos-lhe fazer licenciatura aqui. Ele, queríamos que fizesse licenciatura, mas depois de 2 anos e meio, ele teve uma bolsa para Londres. No meu tempo, com o professor Oguana, catedrático agora, que concordou comigo, mandamos os conotados dele, acadêmicos. Londres, o que fez? Levou-o logo ao mestrado, sem passar pelo bacharel ou licenciatura. Certo. Se Londres faz isso, por que não pode fazer Moçambique e Eduardo Mondlane? Somos capazes. Fialho está aí e fez. Moçambicano tem um cérebro igual a um inglês de Londres ou um alemão de Münster ou Berlim. Em algum momento chegou a defender que os cursos de licenciatura deveriam durar 1 ano? 1 ano eu nunca defendi isso, e quem disse isso quis exagerar. Olha, congratulações que soube exagerar, e a intenção dele não sei qual era, mas olha, isso eu nunca disse. Paradoxalmente, o vice-reitor, na altura, que é o atual reitor, Orlando Quilambo, logo que foi nomeado, voltou ao sistema antigo. Fazendo assim uma leitura superficial, pode-se concluir que não esteve de acordo com a sua decisão. Isso é melhor que pergunte a ele. Não, o que achou da decisão dele? Como? O que achou da decisão dele? Não vou comentar essa decisão neste momento, porque eu tenho como sucessor, e eu, como meu sucessor, o apoio e o aconselho, e vou com ele nas decisões dele, porque quem tem decisões, ele é que toma decisões. Certo. Não podemos ser destrutores a caranguejo, que quando um está no poder, diz, estou no poder, agora saí, aquele que me sucedeu, eu vou agora tramá-lo e pôr cascas de bananas. Eu não posso fazer isso contra Quilambo, meu irmão, que trabalhou comigo. Quem sabe o que ele deve suportar aí onde está. Sim. E também não seria bom que ele também fosse tirado, outro fosse tirado, outro fosse tirado. Então a universidade ficava o quê? Sem reitor. Não é sem direção. Então, olha, não é nenhum mistério que entre mim e Quilambo há boas relações. Há informações segundo as quais alguns estudantes que fizeram a licenciatura no currículo de Bolonha, ou seja, em 3 anos, foram rejeitados no mercado de trabalho. É o contrário, minha senhora, é o contrário. Mas sabe, a ordem chegou a dizer que não receberia estudantes licenciados em 3 anos. Minha senhora, podem dizer o que quiserem. Há gente que fez Bolonha na Universidade Católica e estão a trabalhar a nível de província em lugares de direção, na extensão agrícola, na economia e até na medicina. Sim. Então, tiveram mais oportunidades. O que se diz, vou dizer assim, cada um diga o que quiser, mas a realidade segue o seu curso. Então, estes estudantes tiveram mais oportunidade, como referiu. Isso já não é comigo. Os estudantes que o digam. Penso que eles estão satisfeitos, porque têm sucesso.
e têm responsabilidade, estão na liderança e vão para a frente. Se tivesse que fazer uma autoavaliação, que legado é que deixou na sua passagem pela UEM? Eu não sei se há legados ou não. Na altura em que fiquei lá, procurei de trabalhar com quem lá estava. Havia entre o reitor e os diretores uma espécie de comunicação que era quase diária. Com os estudantes, a reitoria era aberta. Os estudantes vinham e diziam o que queriam. Claro que eles diziam o que queriam, também a reitoria dizia o que queria. Não havia mistérios. Os familiares vinham, falavam e resolviam-se os problemas. Isso deve continuar, é um legado. Depois, houve escolas superiores por fora, a Escola de Desenvolvimento Rural de Vilanculos, a Escola de Chibuto. Ok? Então, dizia-se que deviam-se fazer cursos de extensão rural, onde há pessoas que estão a trabalhar na agricultura. Fez-se isso. A Escola de Vilanculos ficou, está lá, está em Vilanculos. Olhando para a área acadêmica, que arrependimentos é que tem das coisas que fez e deixou de fazer? Minha senhora, arrepender-se de quê? Das falhas? De coisas que gostaria de ter feito ou das coisas que fez e Eu depois se não arrependeu posso por ter fazer feito? nada. A água que passou por um moinho não volta para trás. Devo ficar contente com aquilo que fiz, errado ou bom, esperando que alguma coisa boa ficou. Senão, o quê? Eu não posso voltar para trás. Veja lá, José cego, não posso ser reitor de novo. Sim. Então, o que eu vou fazer com isso? É verdade que o padre Filipe Couto disse aqui que faz uma avaliação dos estudantes, do modo geral, olhando para aquilo que é a sua calibragem. Mas tem-se dito que o nosso sistema de ensino, e falo agora especificamente do ensino superior, é de péssima qualidade. Eu Tem-se nego dito que a estudantes senhora de está a licenciatura dizer. que não sabem escrever. Eu nego que a senhora diga que é péssimo, porque não quer dizer que entre 10 estudantes não haja 2 que sejam bons. Okay. Seria bom que houvesse entre 10 estudantes, todos os 10 fossem bons. Pode-se aumentar a calibragem. E há uma coisa que se deve ver, Sim. que muitas vezes pensam, se temos poucos estudantes, então tudo vai bem. Isso é uma grande ratoeira, trápola. Sim. Se você quer 1 tonelada de banana de primeira qualidade, deve fazer 40 toneladas para escolher 1 tonelada que é de primeira qualidade para vender. O resto posso comer um bocado, posso remediar, porque tem uma parte podre, mas não há qualidade se você não tem possibilidade de escolher. Por isso, nas universidades, deve entrar mais gente. As para salas de aula poder deviam ter escolher. maior número de estudantes e não menor número. Dizer menor número é um erro, mas dizer que devem ficar e todos passar é que é o erro. Tem que se fazer calibragem. E a calibragem não deve ser feita dizendo assim, olha, tu não passaste, tudo acabou. Não, senhor, não fizeste a licenciatura em engenharia, Sim. podes passar para a soldadura e tal no ensino profissional. E até podes ganhar mais dinheiro do que um professor da universidade. Eu conheço o meu irmão que já está reformado, trabalhava em Nacala, Sim. tinha só 6 anos de escolaridade, trabalhava em eletricidade nos navios, ganhava mais do que eu.
ou do que um professor e não ter licenciatura. Eu posso dizer a um da engenharia, epa, não perca tempo. Mais anos. Ou com a medicina. Não, a gente que para graduar levou 16 anos. Certo. E há quem ainda quer estudar, começou no tempo em que isto ainda era Universidade de Lourenço Marques. Isso não dá. Sim. Enquanto reitor da UEM, questionou o significado da expressão geração da viragem. Chegou a instar o ex-chefe de Estado a explicar o sentido desta expressão. Por quê? Eu, quando falei da geração da viragem, foi numa ocasião em que eu disse aos estudantes, bom, era uma ocasião pública, mas eu achei que era bom que fosse em público, para que se sabesse do problema. Há estudantes que, quando viram aquela expressão, começaram a dizer, nós da geração de viragem, precisamos disto, daquilo. E depois precisamos até, não só Começaram privilégios... a fazer exigências? Sim, não só privilégio de ter um computador, isso vá lá. Sim. Mas tenho que passar os exames, mesmo se fiquei todo o semestre sem ter presença. Okay. E eu disse, o quê? É isso que você pensa que é geração de viragem? Não é assim. Geração de viragem, você pensa que é ir capotar carros que estão no parque? E seria bom, e eu vou fazer de tudo para ver se um dia Sua Excelência vem e vai explicar da maneira como ele pensa o que é geração de viragem. Sim. Certamente não vai ser isso que vocês estão aqui a exigir. Já voltamos com esta questão. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos já a seguir. Até já.